Aqui no Brasil tem obra, financiamento e gente querendo comprar casa. Só que tem um detalhe, tá faltando pedreiro. E quando falta quem constrói, tudo começa a desmoronar. A obra atrasa, o imóvel fica mais caro, a reforma vira dor de cabeça e as construtoras acabam entrando numa guerra por mão de obra. E a situação ficou tão séria que tem até construtora disputando trabalhador como se fosse leilão, oferecendo salário maior, bônus e até tentando roubar profissional do outro lado da obra. Mas a pergunta é, como é que um país que precisa construir mais casa todo dia e está ficando sem mão de obra vai resolver esse problema? Durante muito tempo, quando a gente falava em crise na construção civil, a primeira coisa que vinha na cabeça era falta de dinheiro, falta de crédito, juros altos, material caro, financiamento difícil. Só que dessa vez a crise tem outra cara, porque o dinheiro até aparece, a demanda existe, as construtoras querem construir. Mas tem uma pergunta simples travando tudo isso: quem que vai colocar a mão na massa? Porque prédio não sobe sozinho e por trás de cada parede existe alguém misturando massa e rebocando. E é justamente essa pessoa que está faltando cada vez mais, difícil de encontrar. O Brasil está vivendo uma espécie de apagão da construção civil. Isso não é uma tragédia que explode de uma vez, não é como uma ponte que cai ou uma obra abandonada que aparece no jornal. É mais lento, é mais discreto e talvez muito mais profundo. Primeiro, o pedreiro demora para responder e quando responde, diz que só consegue começar daqui a 3 meses. E aí aparece outro serviço pagando melhor e ele simplesmente some. Isso não está acontecendo só com quem quer reformar o banheiro ou construir uma casa no quintal da família. Está acontecendo também com grandes construtoras. E as empresas que antes disputavam terreno, clientes e financiamento, agora estão disputando trabalhadores. E tem lugar que essa disputa virou quase um mercado paralelo dentro dos canteiros de obra. O encarregado de uma obra vai até a obra vizinha, conversa com o pedreiro e oferece mais dinheiro para ele trocar de emprego. É o tal do leilão dos pedreiros. Uma guerra por gente qualificada num setor em que 82% das empresas relatam dificuldades para contratar. E isso fez inclusive algumas empresas da construção civil criar programas de treinamento e qualificação para imigrantes de países como a Bolívia e o Haiti, por exemplo, para tentar manter os prazos e não sofrer com as multas por atraso na entrega dos imóveis. E aí vem aquela frase que muita gente repete: ah, mas hoje ninguém quer trabalhar na obra. Só que essa explicação é muito simples para um problema complexo. Para mim, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: por que alguém escolheria ser pedreiro se foi incentivado desde criança a estudar justamente para não virar pedreiro? Porque foi isso que a sociedade brasileira ensinou para milhões de crianças ao longo das décadas. Estuda, senão tu vai virar pedreiro. Essa frase parece pequena, mas ela carrega um peso enorme. Durante anos, o trabalho manual foi tratado como castigo, como fracasso, como destino de quem não conseguiu vencer na vida. E aí acontece uma coisa óbvia: o filho do pedreiro cresce vendo o pai chegar em casa cansado, com dor nas costas, queimado do sol, pressionado por prazo e muitas vezes ganhando pouco. E esse pai, que conhece a dureza da obra melhor do que o filho, olha para o seu filho e diz: você vai estudar para não passar pelo que eu passei. Só que quando uma geração inteira escuta isso, a conta chega. E um ofício que é digno e necessário para toda uma sociedade deixa de ser passado de pai para filho. Então o jovem não aprende com o mestre, não acompanha o pedreiro mais velho, não pega o jeito da massa, do nível, dos quadros, da leitura prática que não aparece em manual nenhum. E aí o conhecimento começa a desaparecer e a sociedade sente muito. Porque construção civil não é só força física. Quem nunca acompanhou uma obra de perto, talvez ache que pedreiro é só alguém que empilha tijolos. Mas quem já construiu ou reformou sabe que o bom profissional evita prejuízos antes mesmo dele existir. Ele olha uma parede e percebe o erro. Ele sabe quando a massa está ruim. Ele entende o caimento do piso. Ele prevê infiltração. Ele sabe onde o projeto vai dar problema na vida real. E esse tipo de conhecimento não nasce em planilha dentro do escritório. Nasce no canteiro de obra. Só que o canteiro está envelhecendo. A média de idade dos trabalhadores da construção civil subiu. Muitos profissionais experientes estão chegando à casa dos 50 anos depois de décadas de esforço físico. E aqui existe um detalhe importante.
Em várias profissões, envelhecer significa apenas ter mais experiência. Na construção, significa também carregar no corpo o custo dessa experiência. Coluna, ombro, mão, vista, cansaço, tudo começa a pesar. Então o setor enfrenta dois problemas ao mesmo tempo. De um lado, os mais velhos estão se aproximando da saída, e do outro, os mais novos não querem entrar na profissão. E quando os mestres de obra forem embora, quem é que vai ensinar? Esse talvez seja o ponto mais crítico de toda essa situação, porque a falta de trabalhador, você até tenta resolver contratando alguns imigrantes. Mas a falta de conhecimento prático é muito mais difícil. Não dá para formar um mestre de obras em um curso de fim de semana. Não dá para substituir 30 anos de canteiro com meia dúzia de vídeos na internet. Só que enquanto isso acontece, a demanda não para. O Brasil ainda precisa construir muita coisa. Casas, prédios, escolas, hospitais, infraestrutura, reformas, saneamento, condomínio, galpão, obras públicas e privadas. A lista é quase infinita e a necessidade de moradia sempre vai existir. Isso é um fato que não dá para ignorar. Caso contrário, o cidadão vai passar a morar dentro de um carro, como já acontece em alguns países. As cidades continuam crescendo, as famílias continuam querendo sair do aluguel. Além de tudo isso, existe um outro fator que até pouco tempo não existia, que passou a pesar muito na balança da mão de obra: a uberização do trabalho. Isso porque, para muitos jovens, ser motorista, entregador ou trabalhar com algum tipo de serviço flexível parece mais atraente do que passar o dia inteiro num canteiro de obra. Mesmo quando o dinheiro não é tão garantido assim, existe uma sensação de autonomia. A pessoa escolhe o horário, não tem carregado gritando no ouvido, não fica presa no sol o dia todo, não carrega saco de cimento na costa e ainda pode dizer que é seu próprio patrão. Pode ser uma liberdade meio ilusória? Pode. Mas emocionalmente ela pesa muito, porque trabalho não é só salário, é identidade, é status, é como a pessoa se sente quando fala o que faz. E hoje, para muitos jovens, dizer sou entregador, sou motorista de aplicativo, trabalho com a internet ou faço meus corres por aí, parece ser mais moderno do que dizer eu sou um servente de pedreiro. E esse é o tamanho do problema cultural. A construção civil ficou para trás não apenas em tecnologia, mas em narrativa. Ela não conseguiu vender para a nova geração a ideia de carreira, de crescimento, de orgulho profissional. Durante décadas, o setor dependeu de uma lógica simples. Sempre vai ter alguém precisando aceitar esse trabalho pesado porque não tem alternativa. Só que o Brasil mudou. A escolaridade aumentou, as famílias ficaram menores e os jovens passaram a ter outras referências. E a internet abriu novas ambições. Mesmo em regiões mais pobres, as pessoas passaram a enxergar possibilidades diferentes. E quando a pessoa tem qualquer outra porta aberta, por menor que seja, ela pensa duas vezes antes de entrar no canteiro de obra. E aqui não dá para fingir que o problema é só dos trabalhadores. As empresas também precisam olhar para o seu próprio umbigo nessa história. Porque se uma profissão não tem plano de carreira, valorização, treinamento contínuo, não tem segurança, não tem reconhecimento, ainda carrega o estigma social de ser a profissão de quem não venceu na vida, como esperar que a nova geração veja futuro nela? Não basta reclamar que falta pedreiro. O setor precisa se perguntar por que ser pedreiro deixou de ser desejável. E então o setor precisa dar um jeito de valorizar a profissão de verdade, para atrair mão de obra qualificada, ou vai ter que mudar a forma de construir, porque talvez o Brasil não consiga mais depender de milhares de braços fazendo tudo de maneira artesanal. Talvez o futuro da construção possa estar em obras mais industrializadas, com peças prontas, estruturas pré-fabricadas, sistemas modulares e processos mais parecidos com uma linha de montagem. Isso reduz desperdício, acelera prazo e diminui a dependência da mão de obra pesada, mas também cria uma nova exigência. Profissionais mais técnicos, mais especializados, mais treinados. Ou seja, o pedreiro do futuro talvez não seja exatamente aquele personagem com uma colher de pedreiro na mão, resolvendo tudo na experiência. Ele pode ser um especialista em acabamento, técnico de sistemas construtivos, um profissional de precisão. É bem certo que a construção não vai acabar, mas provavelmente vai ter que mudar ou se reinventar. E quem entender essa virada antes pode encontrar uma oportunidade gigante, porque sempre que um setor entra em escassez, o valor de quem sabe fazer aumenta.
O profissional começa a escolher serviço, monta equipe, abre empresa, vira referência e sai da lógica de pegar uma diária e entra na lógica de prestar um serviço especializado. O problema é que essa oportunidade não aparece para qualquer um. Ela vai aparecer para quem se profissionalizar. O trabalhador que entende de acabamento fino, pintura profissional, energia solar, leitura de projeto e gestão de pequenas obras vai virar uma peça disputada no mercado. Porque o Brasil não está ficando sem obra. Está ficando sem gente confiável para entregar uma obra bem feita. E isso muda tudo. Para quem quer construir, o futuro pode ser mais caro e mais lento. Já para as construtoras pode ser uma pressão enorme por modernização. E para o trabalhador pode ser a chance de transformar uma profissão historicamente desvalorizada em uma carreira de verdade. Mas existe uma pergunta que fica no ar. O Brasil vai esperar o canteiro entrar em colapso para valorizar quem constrói o país com as próprias mãos? Ou vai finalmente entender que sem pedreiro, sem servente, sem mestre de obra e sem trabalhador qualificado, nenhum projeto sai do papel? Porque no fim das contas, o problema não é só falta de pedreiro, é a falta de respeito por uma profissão que sempre sustentou o crescimento de qualquer país, mas quase nunca recebeu o reconhecimento que merecia. E talvez essa crise esteja revelando algo maior sobre o Brasil. Durante anos a gente olhou para o trabalhador da obra como alguém substituível, como se sempre fosse existir outro servente, outro ajudante, outro pedreiro, outro corpo disposto a carregar o peso. Mas agora o setor descobriu que essas pessoas não eram invisíveis, elas eram essenciais. E quando o essencial começa a faltar, todo o resto entra em colapso. A parede não sobe e o prédio atrasa. E o país fica diante de uma escolha difícil: modernizar a construção civil, valorizar quem trabalha nela ou continuar fingindo que o problema é apenas uma geração que não quer trabalhar. Só que talvez a nova geração não esteja fugindo do trabalho. Talvez ela esteja fugindo de um modelo de trabalho que nunca ofereceu um futuro promissor. E aí a pergunta final é essa: se o Brasil inteiro ainda precisa ser construído, quem vai aceitar construir esse futuro? E se você chegou até aqui, dá uma força pro canal, curtindo, compartilhando e se inscrevendo para que possamos criar mais conteúdos atuais para você. Fica na paz e até o próximo vídeo.